Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar de Internacional ali se aproximando do Z4 do Campeonato Brasileiro e o Grêmio que segue na luta para sair dessa mesma situação e também a situação dele nas Copas. Mas antes, vou apresentar meus queridos amigos e colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena. Olá Pedro, olá Lucas, todo mundo que acompanha mais um episódio do Hat-Trick. Que momentinho pavoroso do Esporte Clube Internacional. Mais um jogo sem vitória, e aí da pior forma possível, porque o Inter vencia um dos melhores times do Brasil e tomou um gol no finzinho. Né? E a gente falou durante muito tempo, né? O Grêmio pode cair, o Grêmio pode cair, o Grêmio pode cair, e agora o Inter está atrás do Grêmio e na beira da zona de rebaixamento. Tudo bem que tem uns jogos atrasados, mas um time que não ganha 11 jogos, o que me faz crer que vai vencer um desses 5? Então, que momento. Olá, Antônio. Olá, Pedro. Olá a todos que estão nos acompanhando. Bom, do outro lado, ou da outra cor do Rio Grande do Sul, sorri, né? Depois de muito tempo, o azul finalmente pôde voltar a sorrir. Assim como na semana passada, hoje venho de Grêmio, vestido de Grêmio, porque pelo visto está dando sorte, e se está dando sorte, que a superstição continue. O Grêmio surpreendeu a todos esse final de semana e venceu novamente mais um ano seguido na Arena da Baixada. Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica e você pode assistir ao Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. @hattrickoficial também no Instagram e no TikTok. Então vamos iniciar com Internacional, que estava perto de quebrar a sequência de mais de 2 meses sem vencer, ao estar ganhando do Palmeiras por 1-0. Chegou a 2 meses, eu acho. Tem certeza? Acho que sim. Porque... 22 de junho. Ah, não, é verdade. É. Não, a fase do Inter perfeito. é pavorosa, mas assim, Não vamos com calma, pessoal. Não vamos exagerar. Calma, vai chegar. Eu não duvido que chegue isso aí também, mas enfim. O Internacional estava ganhando o Palmeiras com um golaço de Bruno Henrique, até que Rony, aos 42 minutos do segundo tempo, recebe no meio dos zagueiros um lançamento de Marcos Rocha, manda por cima de Rocher e confirma o empate em 1-1. Agora são 11 jogos sem vencer, sendo a última vitória do Inter o Grenal, dia 22 de junho. O Inter ocupa neste momento a 16ª posição do Brasileirão, com 1 ponto a mais que o 17º colocado Fluminense, que abre o Z4, mas o Inter tem 3, 4 ou até 5 jogos a menos que os rivais. Né? O Inter tem 16 partidas, tem alguns rivais que já têm 21. Mais um banho de água fria para a torcida colorada, Antônio Oliveira. Qual que foi o fator que fez o Inter ceder o empate ali no finalzinho dos 90 minutos? O fator foi que o Inter não... Primeiro, psicológico. Eu acho que, de novo, um time que não ganha partidas a 10 naquele momento, agora a 11, é um time frágil. É um time que a qualquer gol se abala. É um time hoje, por exemplo, o Inter hoje com 11 jogos sem vencer nas costas, é um time que não consegue virar, por exemplo. Não tem mentalidade para isso, não tem psicológico para virar uma partida. E quando o Inter leva esse gol, acabou, morreu. Tudo bem que era no fim do jogo. Mas, principalmente, o Inter perdeu muito contra-ataque. Muito contra-ataque no segundo tempo. O momento do Palmeiras não era bom. E o Inter tinha que se aproveitar disso. Só que a questão é, o momento do Palmeiras não é bom, mas o time é bom e o técnico é bom. Se tu der espaço, eles vão fazer o gol. E o Inter deu espaço. Não à toa que o Palmeiras teve 2 gols anulados. 2 gols anulados. E aí, enfim, é um alerta. Um gol anulado é um alerta. Estamos errando aqui. Vamos arrumar. E o Inter não arrumou. E aí, quando tinha no segundo tempo chances de contra-ataque, chegava lá 3 contra 2, 3 contra 3, o cara do último passe errava, ou errava o último drible, errava o último chute. E daí, assim, uma coisa que me pegou também. Por que o Gabriel Carvalho foi substituído? O Gabriel Carvalho era o melhor jogador do Inter em campo no segundo tempo. No primeiro tempo foi mais discreto, mas era o melhor do segundo tempo. Cresceu Muito e enfim, tava bem. Ah, mas ele tava cansado. Não importa, cara. Ele tem 16 anos. Se ele ficar... Ah, ele tá correndo muito? Deixa ele 1 minuto parado dentro de campo, ele recupera. Ele tem 16 anos, gente. Pelo amor de Deus, ele recupera o cansaço. Então, assim,
Acho que faltou esse tato do Roger. E também, assim, de certa forma, o Inter acaba desperdiçando muita chance, o que fez com que, enfim, o Palmeiras tomasse conta do duelo e ali no segundo tempo e empatasse o jogo. Eu acho que passa por outras questões também, além das, claro, que o Antônio disse, que no meu ver eu concordo com ele também, tudo correto, mas o Inter teve a oportunidade de ampliar o placar até dentro do primeiro tempo. Oportunidades cara a cara, como a do Wesley, depois de um bom cruzamento para trás, numa boa infiltração pela direita, o Wesley sozinho com o Everton acaba chutando no meio do gol. É uma boa defesa do Everton, mas é uma grande chance criada do Inter, sabe? Que não dá para desperdiçar quando tá jogando contra um adversário do tamanho do Palmeiras. E o outro grande ponto é ser suscetível à pressão no segundo tempo. O Inter não soube reagir à pressão. Criava contra-ataques, mas errava no último passe. Mas se via pressionado pelo Palmeiras e não conseguia sair disso. Até que uma hora, numa grande achada do Marcos Rocha, o Rony saiu. Também falha do Robert Renan, no meu ver. Uma falha de cobertura, no caso, do Robert Renan no Rony. Mas era questão de tempo até o Palmeiras conseguir achar esse gol, porque o Inter era suscetível a essa pressão. O Palmeiras subia suas linhas e o Inter não conseguia reagir a isso. Não conseguia reagir. Quando conseguia escapar no contra-ataque, errava esse último passe, um passe de puxada de contra-ataque, e não conseguia engatilhar para matar o jogo. Então, esses dois pontos. Podia ter matado o jogo no primeiro tempo, nas duas oportunidades que teve, e no segundo tempo foi suscetível à pressão do Palmeiras. Não soube reagir quando o Palmeiras tirou um zagueiro e começou a ir para cima. E o Wesley mesmo, que tu falou no início, o Wesley é um jogador que no primeiro tempo ele foi muito bem, muito bem. No segundo, ele caiu muito, mas assim, tentava, investia, né, não desistia da jogada, só que ele chegou num momento ali que ficou escancarado o cansaço dele, porque ele driblava e aí na hora do passe era assim, ó, passe para ninguém. Ele driblava, na hora de chutar, chutava fraco, chutava na lua. Não... Ah lá o Wilson Júnior. Ah lá o Wilson Júnior. E aí, assim, ali eu acho que poderia talvez sair o Wesley. Ah, quer colocar o Gustavo Prado, que nem o Roger fez? Mas coloca na do Wesley ali, porque o Wesley não estava rendendo no segundo tempo. No primeiro tempo, beleza. Foi muito bem, dinâmico. Também acho que ele peca muito nessa parte da decisão. E aí entra, né, num conceito que o Lucas Sena gosta de chamar de o ponta burro, que é o cara que a gente sabe que tem habilidade, que tem qualidade, que manda bem, mas que na hora da tomada de decisão acaba pecando. E eu acho que o Wesley ele tem se encaixado nesse aspecto nos últimos jogos. Porque ele dribla, ele vai bem, ele se desmarca, mas daí será que ele tem que chutar a bola que ele chutou? Será que ele não tem que passar a bola antes? Tem que driblar tanto? Enfim, coisas que a gente nunca vai saber. A questão é, o Gabriel Carvalho não tinha que ter saído do jogo. E este menino não pode sair do Inter enquanto o Alan Patrick não voltar. Depois que o Alan Patrick voltar, a gente discute. Porque o Alan Patrick, enfim, é ele mais 10 no time do Inter. Independente se ele estiver bem ou não. Agora, o Gabriel Carvalho hoje é titular, assim, ó. Ninguém encosta nele no time, porque ele tem que jogar. E que fique claro que o conceito do ponta burro não é que o cara seja burro. É, não, é só a palavra utilizada. É só a palavra que é utilizada. Não é isso, pode ser ponta ingênuo. Pode ser ponta ingênuo. A função, não ao ser humano. Não há nada a ver o ser humano. O conceito do ponta burro é o cara que não tem medo de ir pra cima, independente da situação. Ninguém aqui tá questionando as habilidades do Wesley no Enem. Como é que é aquilo, Antônio, que tu nos explicou uma vez que o teu, acho que foi um tio teu falou? Pô, meu tio tem uma teoria legal. Ele usava isso pra falar do Fernandinho. Fernandinho foi campeão da Libertadores com o Grêmio, da Copa do Brasil. No início, ali, quando ele não tinha deslanchado, quando o Grêmio não estava numa fase boa, meu tio falava assim, esse Fernandinho ele não consegue pensar com os pés e com a cabeça ao mesmo tempo. Ou ele pensa com a cabeça ou com os pés. E aí por isso que ele só corre e não faz nada direito. Todo bom time tem, a gente pode dar vários exemplos. Óbvio que não vamos dar nenhum, porque, enfim, a gente preza por nós mesmos. Mas todo time campeão conta com um. Pode ver. Aí, ó. Perfeito. O Ipiranga campeão municipal tem alguns. Mas enfim, Roger Machado ainda não venceu como técnico do Inter. O Inter ainda não venceu com Roger Machado em sua casa-mata. Até agora, 1 derrota e 3 empates. Entre esses resultados, a eliminação da Sul-Americana. Fazendo cálculos. Eu não lembro se não são 2 derrotas. Não, é 1 derrota pro Botafogo. É verdade. E os outros são 3 empates. Rosário, Juventude e agora é verdade. É que o jogo contra o Palmeiras foi como uma derrota pra mim. Bom, mesmo assim, cara, esse jogo contra o Palmeiras poderia muito bem ter sido uma vitória.
foram algumas questões que a gente já citou, talvez principalmente o psicológico. O que eu quero saber, Lucas Sena, começando por ti, dá para dizer que existe evolução no trabalho do Roger já? Sem dúvida nenhuma. Eu comentei até com o Antônio ontem, já dá para ver mudanças do Inter da semana passada para essa, quando o Roger teve esse período de uma semana para trabalhar. Agora ele vai ter novamente, ele vai ter mais uma semana sem jogar até domingo que vem para trabalhar mais o time e provavelmente a gente vai seguir vendo esse time evoluindo. Claro que diante da situação que o Inter tá, treinar o Sport Clube Internacional exige resultados. O Inter não vence há 11 jogos e isso, querendo ou não, daqui a pouco vai começar a bater na porta do Roger. Bom, o time precisa não melhorar em relação ao passado, mas precisa ganhar. A gente precisa ganhar, são 11 jogos sem vencer. Mas sim, do Inter da semana passada pro de ontem, anteontem, já melhorou. Melhorou um pouco. Teve um primeiro tempo muito melhor do que a gente via do Inter das outras rodadas. No segundo tempo decaiu, é bem verdade, mas eu entro no conceito que no segundo tempo ele tentou segurar o resultado. Acabou que não conseguiu, mas deu pra ver melhor assim do Roger. E o Roger agora que ele tem só o brasileiro, que ele vai ter algumas rodadas aí com a semana inteira pra treinar, aí que ele vai ser cobrado. Porque antes a gente, poxa, o Roger chegou, já tem que treinar. E daí não pode nem voltar para Porto Alegre, já tem que jogar de novo. Enfim, tinha essa questão. Agora o Roger tem semana inteira pra treinar. O jogo contra o Palmeiras talvez seja o primeiro jogo que a gente possa olhar pro Roger e falar assim, olha, aqui, claro, com mais afinco, né? Aqui tu errou, aqui tu acertou, enfim. Ali tem mais o dedo do Roger. Então agora eu acho que o time do Inter vai ter mais o dedo do Roger. Houve sim uma evolução. O Inter teve evolução. Eu acho que foi o melhor jogo do Inter aí desde o início dessa fase dos 11 jogos. O que talvez para o torcedor seja bom, porque parece que está perto de sair dessa maré de azar. Mas são problemas que, assim, inadmissíveis talvez, né? Porque eu concordo com o Lucas com essa situação. O Roger, ele segurou mais o time no segundo tempo. Muito por causa disso. O Inter não ganha 11 jogos. Fez 1-0, cara, não tem que dar o campo para eles. Até porque o Palmeiras é bom. Então, o que ele fez? Ele segurou e jogou no contra-ataque. E aí entra, assim, um aspecto que, até as substituições, eu acho que a culpa não era do Roger de o Inter não ampliar. Eu acho que a culpa era dos atletas. Porque o time criava. O time ia para ataque, conseguia contra-ataque. 3 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 3, enfim. Só que chegava na hora alguém errava. Aí depois que o Roger começa a substituir, aí eu acho que ele mexe mal. Eu acho que ele já não deveria ter colocado o Luca na volta do segundo tempo. Ele tira o Borré. Borré não estava bem, mas é o Borré. Então, assim, poderia render no segundo tempo. Mas beleza, tirou. Aí depois tira o Gabriel Carvalho, né, que também não entendi o motivo. E o Inter perde ali os seus, né, a principal criador do time, Gustavo Prado, não é para aquela função. Ele entra ali, mas ele não é para aquela função. E aí eu acho que ali sim é culpa do Roger, nas substituições. Mas antes disso, não. Eu concordo contigo. Principalmente na troca do Gabriel Carvalho. Eu não gosto de trocas no intervalo, também é muito cedo. O cara tem... A não ser que o jogador esteja protagonizando um absurdo. Um absurdo, ou se ele tiver machucado, enfim. Mas principalmente o Gabriel Carvalho voltou para o segundo tempo muito bem, completamente diferente dos demais, e ele foi sacado. Então, nas trocas, sim, o Roger foi mal, mas a minha fala eu quis dizer, tipo... Não, eu concordo. No funcional concordo, do Inter. Claro. No funcional do Inter. O Inter funcionou melhor sim. No primeiro tempo. Mas nas trocas, realmente, o Gabriel Carvalho tinha que ter jogado os 90. A gente sabe o nervosismo que deve ser treinar o Inter nessa situação. Será que na hora de colocar o Luca ele não esqueceu da existência do Alário? Porque não tem... Olha, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Tô sendo irônico, óbvio. Eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje... É Luca. Mas muito, nossa. O Luca com o pé enfaixado. Que isso, cara? É pra tanto? É pra tanto o Alário. O Alário tá quebrando a bola. O Alário no início do ano, quando veio, fez gol em Grenal, teve aquela sequência ali que ele mandou de gols. Fechou, craque. Não é o melhor jogador ali dentro de campo, mas tava botando a bola pra dentro da rede. Nem isso ele faz mais, cara. Porque o Alário é do cabeceio. Joga a bola na área, cadê ele? Porque o Alário é o centroavante do posicionamento. Aí chuta a bola, cadê ele no rebote? Como é que ele cria jogada? Não ajuda. O Luca, pelo menos, é um centroavante que não faz gols, mas é um centroavante que tem uma qualidade maior que ele com a bola no pé, que vai buscar a bola na lateral, que cruza, que dá um passe mais refinado. Então,
Hoje o Luca, enfim, por mais que não esteja no seu melhor momento também, eu prefiro ele ao Alário. O Alário tem que agradecer todos os dias pelo Rodrigo Eli tá marcando ele naquele Grenal. É verdade. Todos os dias. Todos os dias. Ele entrou e fez, né? Foi Ele logo entrou na e fez, sequência. se eu não me engano, foi menos de um minuto até. Todos os dias ele tem que agradecer por ele estar sendo marcado pelo Rodrigo Eli naquela boa. Essa falta, mas falando sério, não que vocês não tenham falado, mas enfim, essa ausência do Alário, eu acho que indica que ele tá perto de sair do Inter. Porque escanteado. saiu, mas é porque saiu na imprensa que tinham clubes interessados nele, eu não lembro agora qual, e a gente viu isso acontecer com o Maurício e com o Arangues. Quando eles estavam para sair, eles já não estavam mais sendo utilizados. E aí eu acho uma decisão correta do eu técnico. também. Acho que se o jogador não está nos planos, ao contrário, por exemplo, do que Já fizeram tira. com o Hugo Malo, que estava certo que não ia ficar e botaram para relacionar. Enfim, acho que até jogou. Enfim, eu acho que o Inter acerta em talvez afastá-lo. Né? Não sabemos ainda, mas ele tem propostas. Acho que é dos Emirados Árabes Unidos, se eu não estou enganado. E nessa barca aí de jogadores que o Inter vai liberar. Porque o momento do Inter é o seguinte: investiu pesado para ganhar. Não vai ganhar? Precisa recuperar esse dinheiro. E aí vai ter que, enfim, liberar uma galera. Até os moldes de contratação do Inter agora. Vai vir jogador por empréstimo, vai vir jogador por de graça com contrato, né? Expirando, ou jogador com alguma cláusula, enfim. O Inter não vai querer pagar a não ser salário para jogador. Porque não tem esse dinheiro, e aí da mesma forma. Eu acho que vão ter mais saídas do que chegadas nesse momento. A gente teve uma mudança no departamento de futebol do Internacional. Felipe Becker não é mais vice-presidente de futebol desde a segunda-feira, dia 5, quando pediu desligamento do cargo. José Olavo Bisol. Tava vendo como é que falava. Nem sei se é assim, mas eu acredito acho que seja. é assim. Bisol é, um sobrenome estranho, né? Não gostei mas que também. é com S. Tá na hora de mudar, hein, querido? Bisou. Já foi diretor de futebol, assessor da presidência e assessor do Conselho de Gestão do Internacional em outros momentos, e agora ele assume a função de vice-presidente de futebol. Antônio Carlos, no que isso deve afetar agora? Assim, primeiro, né, ele estava na federação, né, trabalhando na FGF. Ele chegou a trabalhar já nessa gestão do Barcelos, como tu falou ali, como diretor de futebol, durou pouco tempo, enfim. Trabalhou até com o Felipe Becker. Trabalhou com o Felipe Becker, exato. E eu acho que o problema do Inter, e talvez isso seja o principal problema da gestão Barcelos, é o seguinte: o Barcelos centralizou muito o futebol nele. Quando tu é presidente de um clube, tu é presidente do clube inteiro. Tu é presidente do futebol feminino, do futebol masculino, do time de vôlei sub-5, se tiver. Enfim, de tudo. E aí que entra o vice de futebol, que era o cargo que o Barcelos desempenhava na primeira passagem do Kudê e que ele foi muito bem até ser mandado embora, porque depois concorreria à presidência no fim do ano. O Barcelos, ele é essa figura do vestiário, essa figura do futebol, e ele é essa figura que eu acho que se encaixa mais em vice de futebol. O problema foi, quando ele vira presidente, ele começa a centralizar isso nele. E aí o vice de futebol passa a ter uma função menos importante. O Felipe Becker se tornou um cara dentro do Inter muito, assim, não, cara, como é que eu posso dizer? Mas é um cara não apático, mas ninguém entende muito qual é a dele, sabe? Porque ele não é importante, ele é coadjuvante ali. Tu não vê o Felipe Becker exaltado, tu não vê ele feliz, tu não vê ele triste, tu não vê nada. Por quê? Porque quem é o cara que faz isso? O Barcelos. Ele que está no vestiário, ele que está dialogando. Não que ele não possa como presidente, mas essa função tinha que ser do Felipe Becker. E ele consegue estar atrás do Barcelos nisso e atrás do Magrão. Chegando agora uma outra pessoa para o cargo, eu espero que essa pessoa, né, o José Olavo Bisol, possa ter essa autonomia que o cargo demanda e que o Barcelos não centralize isso nele. Porque aí faz com que ele faça uma outra função que não a dele. E talvez afete no desempenho dele enquanto presidente. Então, acho que essas mudanças, né? Mas, claro, principalmente, a principal mudança, oxigena o ambiente. Tira um que não está bem, traz um novo, enfim. Fazia tempo que a torcida mesmo estava pedindo, né? Para sair alguém. E é aquilo, né? Todo mundo quer que mude. Tá mal, tem que mudar. Só que não dá para mudar o treinador agora. Porque o Inter já tá, enfim... Pô, o Roger tem 4 jogos aí. Então, não dá para mudar o presidente também. E eu não sei se seria uma boa mudar. Mas não dá para mudar o presidente, porque é, enfim, mais burocrático. Tem que mudar essas pastas, né? E eu ainda acho que tinha que mudar o Magrão, né? Que está dentro da diretoria do Inter. Mas a opção foi pelo Felipe Becker.
Acho que deveriam sair os dois, mas saiu só um. Então, enfim, vamos ver no que muda. Oxigena a função, mas eu acho que o exercer da função agora pelo Bisol vai passar muito do Barcelos saber que não é a função dele, né? O caso é, o Bisol vai exercer a função dele bem se o Barcelos deixar de exercer a função que é do vice de futebol. Se meter. Em outras palavras, se meter. É isso. E eu entendo ele fazer isso, porque é um colorado acima de tudo, mas assim, se tu quer fazer essa função, Justamente. que tu se candidatasse a vice de futebol. Justamente por ser colorado, tem que entender onde as peças se encaixam e como que funciona o quebra-cabeça. Perfeito. É isto? Ah, tá. Desculpa, achei que eu tinha atrapalhado o teu papo. Não, só queria dizer isso. Eu vi que na hora que o Antônio tava falando, tu tava, sentindo, tu se sentiu representado mesmo sendo do outro lado. Seguindo. O Inter tem, na sequência de jogos, Atlético Paranaense e Juventude para enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. Os 2 jogos no Beira-Rio, o Juventude tem todo esse retrospecto nesse ano, 2 eliminações, a primeira no Campeonato Gaúcho, a segunda na Copa do Brasil, mas neste ano é apenas uma derrota para o Juventude. É uma vitória na fase de grupos, lá em março, pelo Campeonato Gaúcho, uma derrota e 3 empates. O Atlético Paranaense chega para jogar contra o Inter, após ter perdido por 2-0 para o rival Grêmio. Contra o Atlético, o Inter não vai ter Borré, porque ele recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Como que vai ser essa sequência para vocês? Cara, eu acho que o Inter, como eu disse, vai ter evolução do trabalho do Roger. E o Atlético Paranaense, como equipe que terá uma competição no meio da semana que vem, uma competição internacional, talvez mude o levar dos planos contra esse jogo do Inter. Muito como foi contra o Grêmio, visando que tinha a Copa do Brasil, terá a Copa do Brasil amanhã, no meio da semana. Então, a gente pode ver um time misto do Atlético Paranaense. E como eu acredito que o Inter vai evoluir ainda em relação ao último jogo e principalmente aos jogos anteriores, eu vejo o Inter favorito em relação ao Atlético Paranaense jogando dentro do Beira-Rio. Contra o Juventude, são outros 500. Eu acho que entram outras coisas na equação. O Roger enfrenta o ex-clube, tem todo um clima diferente. O Juventude se tornou um rival na temporada para o Inter. Então, é um jogo em que o psicológico é abordado de uma forma diferente. Tanto pelo Roger, tanto pelos jogadores, tanto pelo outro lado. Então, aí eu acho que é um jogo mais aberto. Pode realmente acontecer qualquer coisa devido a tudo que aconteceu na temporada. Mas contra o Atlético Paranaense, devido às circunstâncias, eu acho que o Inter entra como favorito. Contra o Juventude são várias questões psicológicas, né? Tem essa questão do Roger, que é considerado traíra por muitos. E eu já falei minha opinião, eu acho que é uma boa opinião. Fala que tu concorda. Não, eu concordo. Pô, deram chance pro cara, o cara nem pensou, mas enfim, não vem ao caso mais. O que importa é a cifra no bolso. E bom, o Atlético Paranaense tem também certa mágoa por muitos. O Atlético Paranaense sabe jogar no Beira-Rio. Infelizmente, né, cara? Infelizmente, assim. O confronto com o Juventude, apesar de ser uma vitória para cada lado e 3 empates, o Juventude tem ali 2 empates que valem uma vitória, né? Porque classificou no Campeonato Gaúcho. E aí o Colorado, pelo menos, não vai lembrar do jogo do Beira-Rio como empate. Vai lembrar como derrota pela eliminação. Para este jogo específico, primeiro, com esse do Juventude, o Inter é favorito. Eu acho que contra o Atlético também é favorito. Acho que nos 2 o Inter é favorito, apesar do momento, mas, cara, o jogo contra o Juventude é no Beira-Rio também, não é? Sim. Ou seja, 2 jogos no Beira-Rio, 2 jogos com apoio da torcida e com o Roger podendo mostrar o seu time. A questão é, o psicológico do Inter está extremamente abalado. E aí isso daí pode impactar em tudo. Porque as pessoas não acreditam nessa mística do futebol, mas o Juventude jogou com o Inter 5 vezes no ano e tem um saldo muito mais positivo que o Inter. Então, nada impede que o time, mesmo numa fase não tão boa, ganhe do Inter, dentro do Beira-Rio. Nada impede que o Atlético Paranaense ganhe do Inter, dentro do Beira-Rio, ou que o Inter faça um gol, leve o empate. Apesar disso, eu vou apostar em 2 vitórias, eu acho que as coisas vão mudar. Não, e o lado motivacional da Juventude até, né? Porque imagina tu chegar no vestiário e tu saber que o treinador que te levou ao ponto da temporada que levou te trocou pelo rival, sabe? Pra quem vai jogar é uma motivação, assim,
tremenda, É absurda. Mas eu concordo. Eu vou uma vitória e um empate. Eu acho que o Juventude vai arrancar o empate do Inter. Eu vou no 2 vitórias também. Eu acho que o Inter precisa muito disso para poder ter alguma chance, enfim. Não tem jeito, a bancada colorada sabe. Sai fora. Tá louco. Bom, vamos passar para o Grêmio, então, aproveitando isso. Um Grêmio que surpreendeu a todos, inclusive nós três, eu tenho certeza, porque pelo que a gente palpitou semana passada, ninguém, nem o Lucas Sena, havia palpitado em uma vitória do Grêmio. Não, tu fez uma ressalva, mas... Eu cravei o resultado do Inter no programa passado. Aí, ó. Abria o placar e tomava o gol. Tem que respeitar. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 2-0 com o time completamente reserva. O zagueiro Gustavo Martins e o atacante Miguel Monsalve. Eu botei o Miguel aqui no roteiro porque eu tava com medo de errar o Monsalve sozinho. Em sua estreia, inclusive, marcaram os gols da vitória. E estes foram os primeiros 3 pontos do Grêmio na temporada pelo Brasileirão fora de casa. Com o resultado, o Grêmio segue na briga para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O clube passa a ocupar a 14ª colocação com 21 pontos, assim como o Inter, a 1 ponto de distância do Fluminense. A diferença é que são apenas 1 ou 2 jogos de diferença. 2 jogos. É que tem uns que é um Ah, jogo, sim. Em 1 relação... ou 2 Eu vou até conferir aqui. de O distância, Grêmio tem 2 a mais, eu acho. a menos que os adversários. Confira e me desmascare. Olha, Não, mas tem uns que é 1. Não, exato. Tem essa diferença, que alguns times têm 21 jogos, outros 20. O Grêmio tem 19. Dá pra dizer que o Grêmio tem 2 jogos. O Grêmio tem 2 a menos. O Grêmio tem 2 a menos, o Inter que tem 5. O elenco titular do Grêmio contra o Atlético Paranaense foi Rafael Cabral, Fábio, Gustavo Martins, Natan e Mike, Dodi, Pepe, Natan Pescador, Edenilson e Gustavo Nunes e Monsalve. Nem Deus explica. Lucas Sena, qual que Renato foi Portaluppi é Deus? para iniciar, que isso, pô. para iniciar nosso papo sobre o Grêmio? Qual que foi a tua reação quando tu viu essa escalação? Eu fiquei completamente surpreso, né? Primeiro, a gente esperava um esquema com 3 zagueiros e, principalmente, esperava Arezzo em campo. Se tratando de time reserva, a gente esperava que tivesse uma referência na frente, talvez abrisse mão dos 2 pontos, protegesse o meio campo e jogasse com 3 zagueiros. Não, foi completamente diferente. Foi tudo diferente do que se imaginava. E que bom que deu certo. O Renato Portaluppi sabia de algo. E que partida fez o Grêmio como conjunto, principalmente na defesa. Mas quando saiu em contra-ataques e quando foi ao ataque, soube aproveitar muito bem as oportunidades que teve. Partida espetacular do Grêmio. Eu acho que nem nos melhores sonhos o torcedor gremista imaginava uma vitória com os reservas dentro da Arena da Baixada. E eu falava com o Lucas sobre o jogo ontem e eu vou destacar uma coisa assim que para mim foi fundamental, que foi a atenção dos jogadores do Grêmio. Porque o Grêmio faz 2 gols de forma muito rápida ali, né? Então, quando o Monsalve percebe o Léo Link errando, ele vai lá e rouba a bola. E aí tá, o Léo Link errou o lance, foi bem mal? Foi. Mas para ele perder aquela bola, alguém do outro time tem que estar atento. E ele estava ali. E o Monsalve estava numa função que não é a dele, né? O Monsalve é um meio armador. E ele estava fazendo essa função de atacante ali. O que também, né, me estranhou e estranhou todo mundo, o Arezzo não jogar. E, cara, ele foi muito bem. Foi muito bem. O primeiro gol, inclusive, né? Acho que a falta é cobrada por ele, ou ele sofre a falta. É cobrado. Ele sofre a falta, é um contra-ataque, ele sofre a falta e Denilson cobra. E aí ele, enfim, ele sofre a falta, o Gustavo Martins na insistência, e mais uma boa partida do Gustavo Martins faz. E aí depois o Monsalve faz, e ele tem uma atuação muito boa. O Monsalve, né? Eu acho que o Renato esperou o momento certo para lançar ele, e não tinha momento melhor. Agora ele se credencia para jogar mais vezes. É um jogador que agora... Bom, o Arezzo foi bem naquele primeiro jogo, tá se credenciando aos poucos. O Monsalve agora na minha frente está à frente do Arezzo. A minha visão, pelo menos, está à frente dele. E aí o Aravena, que entrou no segundo tempo, teve menos minutagem também, começa a caminhar ali. A questão é, os 3 jovens que vieram do Grêmio podem render muito. Não pergunte o que Miguel Monsalve faz num campo society com 10 amigos no final de semana. Não pergunte. Vocês citaram agora o Gustavo Martins, o Monsalve, mas vendo o cenário completo, o contexto completo, talvez além deles ou junto deles, enfim, quais jogadores desses que entraram em campo contra o Atlético Paranaense têm alguma chance de brigar
pela titularidade, porque a gente tem que lembrar que, enfim, eles jogaram para preservar outros 11. Olha, Eu- de cabeça, quer começar? Eu Deixa eu ver a só escalação. citaria um, e assim, eu acho que o Monsalve não briga por titularidade também. Não briga. É, acho que não também, Função acho é que do não. Cristaldo. É. Ele Eu acho que ele vai ganhar mais Já- já- minutagem, é, mas vai ganhar- não... com certeza vai ganhar mais minutos, até porque o Cristaldo é um cara que não aguenta os 90 minutos, e como ele joga toda semana sempre, precisar. ele é um cara que realmente é poupado na metade dos segundo tempos, por aí. Então o Monsalve vai ser muito útil, mas ele não vai brigar por titularidade. Gustavo Martins, sim, briga por titularidade, eu já insisto nessa pedra há muito tempo. E Ele quem? Se for 2 zagueiros. Rodrigo Eli. Meu Deus do céu. Não, Rodrigo Eli tá muito bem nesse esquema, não tem o que eu possa fazer. Qual No- esquema? No esquema tanto com 3 zagueiros Ah, ou tá. com Ah, não, 2, tá, então tudo mas bem. o ponto é, o ponto do esquema, eu já expliquei isso 1000 vezes, vou explicar de novo. Cara, o esquema do Grêmio não se defende mais por todos os setores do campo. O Grêmio fecha a intermediária e convida os adversários a jogar pelos lados do campo, obrigando os adversários a cruzar a bola na área. E o Grêmio tá muito bem na bola aérea, tanto porque os zagueiros são bons na bola aérea, mas principalmente porque o Eli ele tem sido muito bom na bola aérea. O Grêmio se encaixou dessa forma. Tanto é que nos últimos 5 jogos são 2 gols sofridos e os 2 são convidando os times a cruzarem a bola na área. Um é um pênalti sofrido, o outro gol de cabeça. Então, o Grêmio... Não, outro minto, não é um gol de cabeça. É a única bola infiltrada que o Grêmio levou nesses 5 jogos. Foi o golaço do Garro, pelo Campeonato Brasileiro 2 semanas atrás. Então, o Grêmio encaixou esse sistema defensivo, fechando a intermediária e forçando os times a jogarem pelas laterais e forçando o cruzamento na área. Rodrigo Eli e Gustavo Martins são muito bons na bola aérea. Então, acredito que os dois façam uma boa dupla de zaga. Quanto aos outros do campo, acho que o Edenilson, sim, é quem mais tem chance de brigar por uma titularidade. Capitão de quem, meu querido? Ah, ele Não- vestiu Ele a foi braçadeira. Não, sim, tô brincando que ele foi também do Inter também, né? Infelizmente. Eu acho que é só o Gustavo Martins. Eu acho que desse time aí, o Gustavo Martins é o que mais se credencia a ser titular. Não acho que vai ser. Acho que o Renato já tem o time na cabeça dele. E, bom, quando os zagueiros estavam mal, ele não colocava o Gustavo Martins de titular. Agora que eles estão bem, ele vai colocar também. Mas é um jogador que, cara, assim, ó... Eu, no lugar do Renato, aproveitaria o momento. Lança ele de titular, porque é um jogador jovem, é um jogador que rende dinheiro pro Grêmio, se for vendido. É jovem, é promissor. Então, assim, ele ficar no banco o tempo inteiro, cara, ele vai ser vendido em algum momento por troco de bala. Agora, ele sendo titular, protagonista, aí esse preço aumenta. Não entendo por que do Renato não utilizá-lo. Eu, ao contrário do Lucas, né, não sinto essa confiança no Rodrigo Eli, embora o momento dele seja muito bom. Mas acho que, assim, futebol é momento, então, como o Renato tem acertado isso, e acertou esse esquema que o Lucas trouxe muito bem, né? Deixar os times atacarem pelos lados e usar aquela que talvez seja a única virtude que o Rodrigo Eli mostrou no Grêmio, que é a bola aérea, eu acho que ele acertou. Ele corrigiu ali, ele não dá a chance do ele jogar com os pés, tá dando certo. Então, o time que tá ganhando não se mexe. Mas o ponto é, eu acho que o Gustavo Martins ter desempenhado tão bem esse final de semana, assim como o Nathan Felipe. O Nathan Felipe fez um É jogo... verdade, foi muito bem também. Meu Deus, fez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio esse final de semana. Assim como o Rodrigo Eli tem ido muito bem. Quando o Kahneman jogou, tem ido muito bem. O Gemerson foi bem também. Gemerson foi muito bem, mas o ponto é, por que todos os zagueiros estão indo bem? Não é porque eles do dia pra noite melhoraram. A defesa tá protegida. Isso mudou. A defesa do Grêmio tá protegida agora. Eles não estão pegando atacantes frente a frente todo o jogo, como acontecia antes. Isso mudou no Grêmio. A forma de se defender mudou. Por isso que tá potencializando o Rodrigo Eli, por isso que potencializou Gustavo Martins e Nathan Felipe ontem. Mudou o jeito de se defender. E daí talvez todos os zagueiros tenham ido bem em decorrência disso. Na sequência, em meio ao Brasileirão, o Grêmio vai ter partidas decisões, digamos assim. O início vai ter a primeira decisão da vaga às quartas de final da Copa do Brasil com o Corinthians e depois a primeira partida das oitavas de final da Libertadores contra o Fluminense. Por partes, o Grêmio enfrenta o Corinthians às 9h30 da noite desta quarta-feira, dia 7, e segundo a GZH, o elenco deve ser o seguinte: Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, Carbajo, Cristaldo, Pavon e Soteldo. O Gustavo Nunes não acho que começaria, mas enfim, ele está suspenso desse jogo, porque ele foi expulso depois dele quase, enfim, cometer um crime contra o Pedro Mas foi Henrique. quase, tá, gente? É. Fiquem tranquilos.
A partida acontece no estádio Couto Pereira, em Curitiba, que foi a casa do Grêmio em algumas partidas nos meses de maio e junho. Diego Costa pode fazer sua reestreia entrando no segundo tempo, claro. O Renato ele deve voltar a jogar com 3 zagueiros depois de vencer com as reservas com apenas 2. Ele acerta nisso? Olha, eu acho que o ponto não é os 3 zagueiros ou os 2. É o que tu falou É o da que eu falei. defesa. O Grêmio vai se defender desse Tem jeito. algo maior. Tem algo maior sendo armado por esses 3 zagueiros, né? De fato, o ponto é não sofrer gols e eu acho que essa que é a filosofia que mudou no Grêmio. Eu não sei se o Carvalho vai começar esse jogo, para ser bem sincero, desses 11 que tu falou, mas até porque tá existindo a possibilidade dele sair do Grêmio. Promocional, é verdade. Então, eu não sei se ele vai ser. Eu acredito que o resto esteja confirmado mesmo. Eu não sei se o Carvalho vai começar esse jogo. Mas o Grêmio vai jogar com a mesma proposta que jogou em São Paulo, que fez um primeiro tempo muito bom no 11 contra 11, se defendendo com perfeição, sem deixar o Corinthians infiltrar. E quando tinha a bola, realizava boas escapadas. Muito se assemelhou com o jogo contra o Atlético Paranaense, quando o Grêmio sofre uma falta na entrada da área em São Paulo contra o Corinthians. A falta é cobrada e no rebote o Vila Sante quase faz o gol. Domingo, saiu o gol, cobrança de falta, rebote do goleiro, Gustavo Martins faz o gol. Então, o Grêmio tem funcionado muito bem dessa forma, em primeiro se defender para depois pensar em atacar. Claro que o mando é do Grêmio, então quem deve propor o jogo é o Grêmio. Mas eu não tô vendo o jogo muito como nesses moldes. Eu acho que o Grêmio ainda assim vai pensar em se defender para depois atacar. E aí o ponto é, ele não pode errar o que ele errou em São Paulo. Quando precisava do Cristaldo em campo, ele tirou o Cristaldo. O Grêmio precisava de um criador e amanhã vai precisar de um criador, porque o Grêmio precisa do resultado. O 0-0 não importa muito, porque levaria para os pênaltis, e jogando dentro de casa o Grêmio tem que buscar esse resultado. Eu acho que o Renato acerta com 3 zagueiros. Eu acho que, mais uma vez, eu falei semana passada, né? Não sei se é a terceira temporada seguida... Seguida não, mas enfim, terceira temporada dele no Grêmio, que ele vem de resultados negativos e ele se encontra em um esquema com 3 zagueiros. E talvez isso seja um fator de segurança do Renato, de assim, olha, eu sei que isso aqui dá certo. E isso aqui já deu certo em outros momentos, está dando certo agora. Que é ele fazer essa defesa forte. Ele basicamente fecha 5 jogadores ali, os laterais, os alas sobem e descem o tempo inteiro, e aí para isso precisa, né, de jogadores que tenham essa capacidade. Mas esses zagueiros que antes eles tinham um para cada lado, agora é 1,5 para cada lado. Então, assim, o cara que fica ali no meio, ele pode cobrir tanto a direita quanto a esquerda. Um deles pode se dar o luxo de ir para ataque, vão ter outros 2 atrás. Então, eu acho que isso dá essa solidez defensiva para o Grêmio, que não é um time ainda com um poder ofensivo muito grande. O Grêmio não é ainda aquele time que tu olha assim, jogar com 3 zagueiros vai perder o ataque lá na frente. Não, ainda não é. Pode vir a se tornar nos próximos jogos. E muito em consequência disso. Porque, como o Lucas sempre fala, o time que não toma gol tá mais perto, né, de fazer. Tu fala até daquela outra forma, como é que era? O time não precisa ganhar, ele só não... eu sempre falo, tipo, jogos decisivos, mata-mata principalmente, o time não precisa vencer. Ele precisa não perder. É isso. E aí entra aquela máxima que eu falei. Quanto menos gol tu levar, mais perto de marcar tu tá. Então, assim, eu acho que tá certo. Mantém o esquema, pelo menos na visão. E tem tudo pra dar certo. Sendo bem sincero, o Corinthians não é o bicho papão. O Grêmio vai jogar em casa, com o apoio do seu torcedor. E eu acho que pode ganhar sim. Eu aposto no empate e pênaltis. Mas é vitória, né? Classificação, enfim. O fato do entrosamento também, né? O Grêmio se encontrou jogando dessa forma. Exato. E é uma coisa que o Corinthians ainda não conseguiu nessa temporada. Tá vivendo uma fase, não tá funcionando de uma forma, e o Grêmio achou uma forma para funcionar. E aí entra o psicológico. Porque o Inter não tem essa capacidade ainda que o Grêmio agora tá tendo. O Grêmio começou a vencer, as coisas mudam. O jogador começa a arriscar mais, começa a tentar um chute diferente, começa a participar. E aí, enfim, isso cresce junto com o time. Antes da gente falar da partida pelo Brasileirão deste final de semana, vamos pular lá para as oitavas de final da Libertadores. Terça-feira que vem, dia 13, o Grêmio recebe o Fluminense também no estádio Couto Pereira, às 7 da noite. Fluminense que está no Z4, né? Ainda está buscando os caminhos para se recuperar a mando do Mano Menezes. Bom, 2 coisas. Primeiro, o Grêmio é favorito neste duelo?
Sim. Eu acho que sim. Contra o Corinthians? Não, Não, contra o Fluminense. Ah, contra o Fluminense? Sim, também. Eu acho que sim. Eu acho que o Fluminense, apesar de estar no momento da ascensão, ainda é um time que está na zona de rebaixamento. E é um time que tem as suas fragilidades ainda muito expostas. E o Grêmio eu já consigo ver como aquele time que, assim, o Grêmio não arrisca. Tu não vai ver o Grêmio indo ao ataque, se mandando todo mundo. Não, o Grêmio é um time conservador. É o time que faz 1-0 quieto, é o time que faz o 2-0 quieto, que não abre espaço, que não se expõe, coisa que eu não vejo no Fluminense. Então eu acho que o Grêmio é favorito, sim. Eu acho que o Grêmio é levemente favorito. Eu acho que vai ser um... E olha, se tratando das formas com que Mano Menezes e Renato têm jogado, eu apostaria em 2 0-0, assim, e... Ah, o Mano Menezes gosta. E vou Ele te falar, gosta mais do que vencer. porque são Ele dois... é gremista, né? Ele é gremista. São dois times que estão jogando com propostas defensivas e tentando sair em alguns contra-ataques. Mas o Fluminense também se encontrou, né? Com a volta do André e com a inserção do menino Cauã Elias nesse time. Bom jogador, hein? Meu Deus do céu. O Fluminense encontrou jogadores jovens em meio ao seu asilo e agora em uma mistura de muita experiência com jovens. O time se encontrou, tem velocidade, mas tem muita experiência também. Óbvio, o Thiago Silva também foi um grande acréscimo, mas eu acho que o grande acréscimo pro Fluminense foi ter encontrado esse meio termo entre a velha guarda e a nova guarda. O fator casa do estádio Couto Pereira deve aparecer mais uma vez? Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que nos 2 jogos de mata-mata o Couto Pereira vai estar lotado. E, bom, voltaremos a lembrar das noites de Olímpico Monumental e o Grêmio jogará em casa. Como eu disse, não vai ter a adaptabilidade de jogar na arena, que os caras conhecem todos os caminhos do gramado, estão no seu vestiário, estão perto da sua casa, tudo é mais próximo para o jogador, mas o fator torcida vai estar lá, isso tenho certeza absoluta. Tu sabe qual foi o último evento realizado em noites de Olímpico Monumental? Não sei. Show da Madonna. Meus pais estavam lá. Dito isso, eu acho que o Couto Pereira é o melhor lugar pro Grêmio jogar hoje. Eu acho que é o... Mesmo sendo longe do Rio Grande do Mesmo Sul. sendo longe, E porque mata-mata tem vai ter gremista lá, torcida. cara. Tem gremista lá e, pô, com todo respeito, assim, ó... Até o Rio de Janeiro, talvez, até Minas Gerais, o cara que mora no Sul, que é fissurado pelo Grêmio, vai. Então, assim, eles vão estar lá. Não, e Eles foi vão dar onde jeito. mais deu certo, E foi onde né, mais deu nesse ano. certo. O Grêmio precisa de muito torcedor. Inter e Grêmio precisam jogar em estádios que comportem ali no mínimo 25, 30 mil torcedores para dar esse apoio. Eu acho que tende a... Aproveitando o momento, né? O momento é bom, tem que jogar lá. O único erro do Grêmio com o Couto Pereira acho que foi mandar jogos do Campeonato Brasileiro lá, que não era de tamanha importância. Grêmio Bragantino ali nessa sequência. O Grêmio Bragantino foi um time reserva em Curitiba. Como é que vai atrair o torcedor para ir? Então, o ponto é... Jogos grandes tem que ser no Couto Pereira até 17 de agosto, quando já tem a liberação da arena para 5 mil pessoas para Grêmio e Bahia. Então, caso o Grêmio avance em Copa do Brasil e em Libertadores, os próximos mata-matas sim terão mando na arena do Grêmio. Tá aí a informação. A gente vai falar mais disso no próximo programa, mas para finalizar a edição de hoje, no sábado, dia 10, 7 da noite, o Grêmio vai ao Mato Grosso enfrentar o penúltimo colocado do Brasileirão, Cuiabá, na Arena Pantanal. É possível que o Braithwaite faça sua estreia nesta partida. O que esperar e, por favor, finalizem as suas participações, deem adeus aos nossos telespectadores. Olha, o Braithwaite eu usei ele muito no FIFA e ele era muito bom no FIFA 15. Desde então, assim, acompanhei pouco da carreira dele, mas eu vi um vídeo dele treinando agora no Grêmio. E assim, se cair na perna direita Não dele, dá, beleza. não Agora, dá. se cair na esquerda, É problema. nossa Eu senhora. vi esse vídeo também. Nossa senhora, a perna esquerda do coitado não Esse vídeo é existe. bobo. Poxa Esse vídeo é vida. engraçado. Eu acho que... Não, entra no segundo tempo, faz uma graça ali, mas esse jogo aí tem o cheiro do 1-1 ou do 1-0 Grêmio. Sabe quem era bom no FIFA 15, cara? Cara, eu te passo uma lista aqui se tu quiser. Luiz Soares. Ah, para, mano. Mas ele era bom em vários. Ele era bom em O ponto é, vários. Só não é no Costa da Lagoa. eu concordo com o Antônio no ponto Que lá ele errou pênalti. que o Braithwaite vai entrar no segundo tempo, mas eu acho que o Grêmio vai jogar nos mesmos moldes desse jogo contra o Atlético Paranaense, todo reserva, e vai vencer também. O Grêmio reserva me encantou esse final de semana. Eu acredito na vitória do Grêmio, até porque o Cuiabá veio numa má fase
das piores e agora o Daverson está migrando ao Atlético Mineiro. Isidro Pita fará um gol. Meu Deus, ele tava no Juventude, né? É. Há quanto tempo eu não ouvi esse nome. Bom, é isso. Por favor, se despeçam. Tchau, muito obrigado aí por terem nos acompanhado. Meu tchau é de um torcedor colorado que não aguenta mais assistir futebol, porque, enfim, o time não dá alegrias. Obrigado aí pela companhia, guris. Até semana que vem. Muito obrigado pela companhia, senhores e senhoras. Até semana que vem. Um beijo no coração de todo gremista. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Muito obrigado pela companhia. Até mais.